Iniciamos, neste momento, o painel Visão das Lideranças. Qual a força da regulação brasileira no pedágio digital 1? Então, vocês devem colocar no canal 1. Convido agora ao palco CEO do Grupo Eco Rodovias, Marcelo Guidotti, diretora executiva de Regulatório, Sustentabilidade, Comunicação e Relações Institucionais da Arteris, Giane Luza Zimmer Freitas. Diretor-presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga. José Carlos Cassaniga. Bom, muito boa tarde a todos. Está aberto o microfone? Tá? Vai precisar desse aqui então, pessoal? Não? Então estamos liberados aqui. Cassaniga já reclamava do direito de imagem com e sem fone. Então resolvido o problema aqui, Cassaniga. Obrigado. E, bom, a gente segue agora no painel, primeiro painel das lideranças. A ideia é que a gente tenha 2 painéis das lideranças, hoje e amanhã, e a gente faz aqui o convite para os executivos dos grupos, das concessionárias, para que eles possam reportar, falar aqui sobre a impressão, sobre tendências, sobre desafios, sobre o momento em que o setor vem vivendo atualmente. Então, eu tenho 3 relevantíssimas lideranças aqui do setor de concessão de rodovias, já anunciadas: José Carlos Cassaniga, Marcelo Guidotti, a Giane Freitas, cada qual representando importantes grupos com atuação no Brasil, com participação de acionistas estrangeiros. E a ideia é que eles possam nos dizer a quantas anda a regulação brasileira, ou qual é a força da regulação brasileira. Só destacando, como já foi feito na parte da manhã, que a gente teve importantes conquistas legislativas no dia de ontem, com a aprovação do PLP 73. Mas só um detalhe, e na sequência a gente vai aprofundar isso. Não basta proteger o orçamento das agências de contingenciamento. A gente tem que garantir, na largada, condições e recursos suficientes para que elas possam operar. Mas eu volto à temática central. Qual é a força da regulação brasileira? E para iniciar aqui as nossas reflexões, os nossos debates, eu quero só fazer um registro. Nós tínhamos a previsão da secretária Viviane S. para estar conosco. Infelizmente, ela teve um compromisso de última hora, uma agenda relevante de última hora. Não pôde estar neste painel, mas amanhã ela volta para o mesmo painel das lideranças, com os demais atores do nosso setor. E agora sim, vou iniciar o nosso debate convidando aqui o Cassaniga para compartilhar a visão dele sobre o arcabouço, sobre o contexto regulatório que nós temos. Lembrando que a EPR, o grupo EPR, é um grupo de ascensão exponencial, com ativos no âmbito federal, ativos desafiadores e bastante volumosos, como os lotes do Paraná, né, Cassaniga? Além de também um lote a federal, de uma concessão federal, num dos maiores, se não mais importante estado do Brasil, Minas Gerais. Eu sou mineiro, daí a referência. E também no âmbito infranacional. E acho que é importante a gente ouvir do Cassaniga se, na visão dele, o crescimento da EPR, o investimento que foi feito, essa visão de busca de novos ativos tem a ver com a força da regulação brasileira. Qual é a percepção que o grupo tem em relação a isso? E o mais relevante, que aspectos, Cassaniga, você destacaria dentro desse contexto? Por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Marco. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Cumprimentar também a Giane e o Guidotti pela participação juntos aqui nesse painel. E, Marco, eu começaria destacando que
o ambiente regulatório e a qualidade da regulação é, sim, um drive importante na tomada de decisão de atração de investimentos, de organização de projetos de concessão. Não há dúvida quanto a isso. E registrar também que, quando se olha a linha do tempo da experiência brasileira de concessão, é inegável a constatação que os reguladores, sejam eles no âmbito federal ou até no âmbito infranacional, eles prestaram muita atenção ao longo do tempo com as lições aprendidas, com as experiências, e montaram projetos de mudança, de atualização da regulação, que foram muito importantes para chegar no estágio que nós estamos hoje. E no estágio atual, eu destacaria, primeiro, a evolução da matriz de riscos, né? Não há dúvida que a abordagem de risco, a alocação de riscos, é um tema bastante importante e nem sempre foi bem conduzido nos primeiros projetos, nas primeiras experiências de concessão no Brasil. E a alocação equivocada de riscos também podem ter ajudado alguns projetos que não conseguiram performar, não conseguiram avançar e não conseguiram fazer chegar os benefícios que estavam previstos à sociedade e aos usuários. Então, eu destacaria esse primeiro ponto, essa primeira evolução, com a adoção de melhorias na alocação de riscos e no compartilhamento de riscos entre concedente, regulador e regulado, né, e concessionária regulada, para que isso ficasse uma equação adequada, uma equação até sustentável para o benefício do projeto, né? Outro destaque que eu faria da evolução da regulação no ambiente brasileiro é a disciplina com revisões, né, contratuais, focadas, num extremo, até em otimizações do próprio projeto de concessão e até, em alguns casos, nós vivemos recente repactuações de projetos que foram importantes para que se acelerasse investimentos que a sociedade pedia, que a rodovia em questão pedia. Então, houve, sim, uma flexibilização importante e uma criatividade para achar novos parâmetros para aquele projeto e para que aquele projeto voltasse a ser um projeto saudável, às vezes até com leilão subsequente, não importa, mas houve sim uma disposição da regulação de reinventar o projeto, de atualizar o projeto, de acelerar investimentos que eram importantes para aquela região. E com isso, né, inclusive, debates importantes que a regulação enfrentou com órgãos de controle e tal, mas o resultado disso é um estágio novo, um estágio que permite se olhar para os projetos não de uma maneira congelada, né? Não de uma maneira que se pretenda que um projeto de 30 anos fique imutável ao longo desse todo o tempo. Há hoje um regramento para se conseguir atualizar, seja através de revisões ordinárias, seja através de revisões extraordinárias, ou das chamadas revisões periódicas, onde se consegue ler aquilo que a rodovia e a sociedade está pedindo e direcionar a regulação e o contrato para fazer isso. Eu destacaria também a evolução dos incentivos para a tecnologia, né? Que as concessionárias aportem novas tecnologias, atualizem tecnologias. Eu poderia citar aqui um dos temas mais recentes, que é a resiliência climática, né? Então, houve, sim, por parte da regulação, uma atenção com um tema que é caro agora, né? É uma mudança até no planeta e é preciso observar que impacto isso possa ter num projeto de concessão, num fluxo de concessão, e eu destacaria a resiliência climática como um exemplo. O foco, que foi até objeto da parte da manhã aqui, o foco também em segurança viária. Eu acho que o incentivo da regulação para que a concessionária busque medidas complementares até as originalmente previstas para atualizar a segurança viária, para compartilhar com sociedade e usuário qual a melhor forma de proteger tráfego e usuários de acidentalidade e também de gravidade de acidentes, tem sido uma tendência da regulação, com verbas de segurança, mas também com recursos para a tecnologia nesse sentido, para fazer a tecnologia ficar a serviço da segurança viária. E, por fim, eu destacaria que novas tecnologias, né, quer dizer, essa atenção com inteligência artificial, essa atenção também com novas rotinas
de supervisão dos contratos, também vai a bom termo e é uma evolução que eu destacaria ao longo desse momento da regulação no Brasil. Muito bom destacar aqui da fala do Cassaniga a matriz de risco. De fato, a matriz de risco, né, Cassaniga, Guidotti, Jane, nos contratos de concessão de rodovias, ela está na zona de fronteira. A gente hoje tem um estado da arte em termos de regulação, disciplina de risco. Muitos aqui, de outros setores, talvez nunca tenham ouvido falar sobre riscos residuais, sobre riscos extraordinários, que já são temas consolidados dentro dos contratos de concessão. Nós avançamos muito. Isso é uma conquista do setor de concessão de rodovias que merece se irradiar para outros nichos de concessões de infraestrutura no nosso país. E chama atenção, mais uma vez, para o tópico tecnologia. A tecnologia aparece com uma forte tendência. Já está acontecendo a revolução tecnológica, que, inclusive, foi o tema do nosso evento Rodovias do Futuro do ano passado. Mas a gente está vendo uma escala disso, um crescimento disso incrivelmente acelerado. E nós vamos ter que não só aplicar para o âmbito das rotinas de operação, né, Cassaniga, das concessões, mas da rotina regulatória. A força da regulação certamente vai vir acompanhada da tecnologia, da inteligência artificial. Guidotti, falando agora do grupo Eco Rodovias, que tem entre seus acionistas estrangeiros. A gente pode dizer que a regulação do Brasil, a força da regulação brasileira, já alcançou fronteiras para além do Oceano Atlântico? Há o reconhecimento de investidores, de acionistas, de atores estrangeiros do que vem acontecendo no Brasil? Se sim, o que chamaria a nossa atenção? E se não, o que a gente ainda precisa fazer para conquistar esse reconhecimento? Boa tarde, meus colegas, Marcos, a todos vocês. E obrigado por ter convidado. Né? Somos, sim, controlados, temos um controlador, Grupo STM, que, consolidando a Ecorrodovias, é o segundo maior operador de rodovias do mundo em termos de quilômetros. É um operador que opera uma das regiões mais ricas da Itália, nordeste italiano, e desde longa data. Opera uma das mais antigas rodovias pedagiadas, talvez, da Europa, que é a autopista Turim-Milano. É um trecho curto, mas... então eles têm realmente um DNA de operadores muito sólido. E indiretamente controlavam as rodovias desde muitos anos atrás. A partir de 2015 passaram a investir diretamente nas rodovias. Em 2021, se não erro, consolidaram o controle. Nunca eu interajo muito com os acionistas e diria que debates sobre riscos regulatórios pouco entendidos, não claros, nunca tivemos. Tivemos, obviamente, discussões normais de update, mas grandes questionamentos sobre matriz de risco. E isso me deu a entender que o momento que o Brasil, a trajetória que o Brasil fez, foi realmente de um sentido positivo. A partir de 2015, acho que a própria pandemia deu porque trouxe à tona riscos como riscos de força maior, que foram depois todas as tecnologias foram implementadas nos últimos anos. Teve realmente uma demonstração que o regulador foi na direção certa. E coisa que em outros países europeus, na própria Itália, não acontece. Na Itália, quando a gente decide de investir e fazer um lance para uma rodovia e ter a sorte de ganhar, depois de um mês e meio, 2 no máximo, você assina o contrato e começa a investir. Não é isso? Lá muitas vezes as coisas vão muito longe. Você investe, ganha, tem recurso, demoram anos às vezes. A infraestrutura está já construída. Então, é uma dinâmica muito mais lenta, mais incerta, mais tudo isto é muito diferente e atrai muito o investidor que deseja investir em um setor.
porque as coisas acontecem. Então, acho que a resposta absoluta, e não é só a esse tema, outros os grandes players rodoviários sempre estiveram presentes no Brasil. A Autostrade per l'Italia, agora Atlanta, ela investia no Brasil, ainda investe. A Abertis, gli artérios, são grandes operadores. Teve já a Brisa, que operava aqui. Temos operadores nos aeroportos, a Vanzia, ou seja, sem dúvida, do ponto de vista regulatório, não tem melhorias, e podemos depois discutir, mas comparativamente não tem nada a desejar. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo porque ajuda muito o diálogo dos executivos com os acionistas. Tem outro lado da moeda, que é um país com a moeda não tão forte como pode ser o dólar, o euro, e hoje, sempre mais, as questões sociais, ESG, começam a entrar, daqui a pouco, talvez a Europa tenha atrasado um pouco aqui também, mas começa a entrar nos balanços, os números, os comparativos, KPIs, de quanto se descarboniza, acidentes na rodovia, são todas métricas no trabalho, que por um lado, não que assusta, mas começam a ter um pouco de preocupação. O tamanho, só que a rodovia opera 5.000 quilômetros. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de duplicações, de supressão vegetal, de interferências, desapropriações. Tudo isso, quando você consolida num balanço europeu, que começa a ter umas preocupações. Um acidente no trabalho é coisa... No Brasil ainda estamos, especialmente no nosso setor de infraestrutura, com um desafio muito grande para proteger, para melhorar essas métricas. Tudo isso, quando se consolida, começa a dar alguns... Espera aí, deixa eu entender bem o tamanho dessa questão. Uma coisa é operar 500, 600, 1.000 quilômetros na região europeia, onde a infraestrutura tem um nível de sofisticação. Uma coisa é realmente você se aventurar em regiões onde tudo é para fazer. Então, traz alguns riscos associados à sustentabilidade que precisa ser agora melhor gerenciado. Então, este lado aqui, não digo que é uma preocupação, mas é um ponto de atenção, que inclusive tem que ser bem discutido, e as agências estão tomando isso como uma linha guia, ou seja, os riscos residuais, vamos a começar a atacar os riscos residuais. Eu diria que também tentar padronizar, começar a trabalhar de forma transparente e padronizar segurança viária, segurança dos colaboradores, meio ambiente, a níveis comparáveis com o mundo, atrai os investidores. Tem alguns investidores que têm métricas recentemente, tem métricas estrangeiras, Quantos mortos tiveram na rodovia? Tantos, não posso investir nessa rodovia, nesse setor. Então, são métricas, são fundos. Então, tudo isso tem que ser visto, olhado como uma oportunidade para que o agente regulador, junto ao setor privado, se nivele nessa direção. Então, uma regulação forte, clareza de regras, matriz de riscos, mas também uma gestão dos contratos, uma gestão das tecnologias em prol da sustentabilidade, para que sempre mais, para um investidor, seja indiferente um investimento em um país desenvolvido e um país menos, ou em fase de desenvolvimento. Então, acho que esse é um caminho que o Brasil tem que tomar, porque já os estrangeiros estão aqui, sempre mais estão querendo entrar. Não estou nem entrando numa questão financeira do risco da moeda. Esse é outro risco que os investidores sabem como proteger. É solamente pensando, investimos em infraestrutura no Brasil, centenas de quilômetros. O que nos espera do ponto de vista ambiental? O que nos espera do ponto de vista social? Quantas comunidades iremos desapropriar? Qual vai ser o impacto? Está bem gerenciado? A segurança viária, os acidentes que nós vemos na nossa rodovia ainda são coisas impressionantes. A tecnologia vem para ajudar, mas acho que esse seria o lado da moeda que não assusta, mas é uma coisa que começa a
a ser monitorado de perto, porque todas essas métricas acabam se consolidando em relatórios de sustentabilidade que servem para os nossos controladores, por exemplo, emitir bonds atrelados a... Então, imagina, um evento que acontece em Minas Gerais, que possa afetar uma média, acaba chegando no balanço social do nosso controlador e afetando a financiabilidade do meu controlador. Então, este é o lado da moeda que, para mim, é uma grande oportunidade para que, uma vez que temos grandes operadores, temos uma BCR, temos um setor que é consolidado, tecnologia de ponta, vamos também fazer essa jornada para aí sim ter ainda mais e torcer para ser sempre mais atrativos para os investidores. Muito bom. Eu chamaria a atenção da fala do Guidotti. Sob o ponto de vista regulatório, não deixamos nada a desejar. Mas eu leio dos riscos que o Guidotti traz, os riscos sociais, os riscos ambientais, vamos chamar assim, uma correlação com a nossa ambiência e com a natureza dos projetos. Você dizia bem, na Europa você já tem a infraestrutura pronta. Na Europa você tem trechos menores, com menos diversidade climática, por exemplo, que nós temos aqui. Não só o tipo de veículos, o tipo de tudo padronizado é outra lógica. Então, usar as mesmas métricas socioambientais e ESG parece cria algumas dissonâncias que precisam ser enfrentadas. Não vão ser resolvidas assim, porque em alguns casos a distância, só para você ver, barreiras de segurança na Europa são coisas que aqui talvez em alguns trechos nem precise de barreiras de segurança, ou seja, a distância é muito grande, mas a direção, meu senhor, tem que ir nesse sentido. Ou seja, a régua europeia em relação a esses KPIs, esses indicadores, talvez não fosse plenamente aplicável à realidade brasileira, o que não significa que a gente não vai fazer nada. Não. Exatamente, ainda não, mas isso eu digo, é uma trajetória para atrair sempre mais os investidores estrangeiros. E tanto é verdade, né, Guidotti, que nós estamos correndo atrás disso, lançamos agora a Coalizão para a Segurança Viária, temos programas de sustentabilidade capitaneados pela NTT para inserção de indicadores ESG por parte das concessionárias. Esse é o caminho. Perfeito. O regulatório cumpriu e está cumprindo e cumprirá. Esse é o caminho que precisamos para ter o pacote completo para atrair os investidores estrangeiros. Eu diria que a gente, de fato, não deve nada, viu, Guidotti, para os europeus, e o nosso desafio ainda é maior. Por isso que a gente tem que ser tanto mais forte, né? Por isso que a nossa regulação vem fortalecendo todo. Muito obrigado, Guidotti. Jane, falei aqui que por isso que a nossa regulação precisa ser tão forte. Qual é a força da regulação brasileira? O que a gente deve chamar a atenção em relação a isso? Ela é forte mesmo? É verdade esse bilhete, como diz o outro? Obrigada, Marco. Prazer aqui estar com vocês, queridos colegas de setor. Também parabenizá-lo pelo maravilhoso evento. Cada vez você se supera mais, então muito bacana. E dizer para vocês o seguinte, né? Vou traçar aqui um pouco de panorama histórico, né? Para a gente contextualizar um pouco a questão da infraestrutura, que a gente sabe, né, que o desenvolvimento da infraestrutura de um país é, na verdade, chave para o crescimento econômico, para você aumentar a produtividade, para você aumentar a competitividade do país. E que, apesar de já termos um arcabouço regulatório já bastante sofisticado, né? Vocês mencionaram aqui matriz de risco e vários mecanismos que têm evoluído muito e, por isso, têm permitido atrair o capital estrangeiro, a gente percebe que o país ainda tem um grande déficit de projetos de infraestrutura. E também percebemos que o Estado, por si só, não é capaz de financiar todos esses projetos. Portanto, é muito necessário, é mais do que necessário, atrair o capital privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, né? Estamos com colegas aqui, capital estrangeiro, o Grupo Arteris também de capital estrangeiro, e, enfim,
tanto nacional quanto estrangeiro, como atrair esse capital diante desse contexto, num país que ainda precisa evoluir na questão regulatória, já tem evoluído muito, mas ainda temos muitas oportunidades. Você citou algumas, você citou fronteiras que nós vamos encarar agora, inteligência artificial, inovação, muitas coisas novas que a gente ainda está caminhando, né? Queria também colocar, interessante, que eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu queria colocar um pouquinho do contexto histórico para complementar aqui a nossa fala, que lembrando, né, que na década de 90, se a gente pensar o Brasil era, o setor público era considerado empreendedor. E a partir da década de 90, nós vamos percebendo uma transformação do Brasil como, na verdade, um Estado regulador em muitas das atividades de infraestrutura. Então, a gente pode lembrar como marco de regulação, já que o nosso tema aqui é regulação, né? Que a gente teve aí 2 marcos importantes. Primeiro, a gente teve um processo de privatização das empresas a partir lá da década de 90, o PND, Plano Nacional de Desestatização, onde empresas estatais passaram para a iniciativa privada, e a gente teve o primeiro momento em que eram as empresas estatais, mas não aquelas prestadoras de outorga de serviço de infraestrutura, e depois vieram as de serviço de infraestrutura, e com isso, em 1995, a gente pode colocar, a gente teve a Lei Geral das Concessões, que é importantíssima, que passou a regrar aí a nossa vida, né? E o Estado como o Estado regulador. Então, acho que isso é importante, essa evolução que a gente passa, que a gente chega aqui, a gente veio de uma evolução de décadas, né? Que a gente está passando, e muito importante, aí a gente coloca aqui, né? Quais foram as primeiras empresas que foram outorgadas à iniciativa privada? Foram justamente as rodovias. Então, veja a importância do nosso setor. Então, a gente pode citar lá atrás a ponte Rio-Niterói, a Dutra, a nova Dutra, a gente pode citar Rio Juiz de Fora, foram as primeiras concessões, elas foram rodoviárias. Então, veja que bacana, e começou aqui no setor de rodovias. E depois teve telecomunicações, enfim, foram tendo outros serviços, mas começou com as rodovias. Eu acho importante a gente pontuar essa questão, já que a gente está falando aqui no contexto de regulação, qual é esse histórico da regulação, né? Então, a gente vem desse contexto. E o Brasil, então, ele está passando por essa transformação radical, onde é mais do que necessário termos o investimento privado para esses projetos. E o que a gente poderia falar, né? Assim, a gente teve também, quero mencionar, é muito importante, não posso esquecer, quando surgiram as agências reguladoras, acho que a ANEEL em 1996, depois foram surgindo outras, em 2001 tivemos a NTT, a ANTAC, que vieram, então, passar a regular nossas concessões, acho que é importante mencionar. E de onde vem essa força da nossa regulação? A sua pergunta, né? Depois do nosso contexto histórico. Vem justamente da possibilidade da gente ter estabilidade na regulação, da gente ter segurança jurídica. Acho que o Marcelo estava falando aqui da importância das regras e comparação com o que ele vê na Europa, como a estabilidade dessas regras para que o investidor tenha segurança de colocar o capital aqui no país. Porque o que acontece, se a gente tem muitos elementos de incerteza, o capital pode vir, mas ele vai exigir retornos cada vez maiores. Então, a gente perde atratividade para atrair capital. Então, eu acho extremamente importante. Nós já temos hoje contratos de longo prazo, mecanismos de reajuste de tarifa, que são mecanismos bastante interessantes, que permitem uma segurança jurídica. Nós já temos hoje mecanismos de disputa, se a gente tiver que entrar em uma arbitragem, resolver conflito. Existe contratualmente vários mecanismos, vocês citaram, e esses mecanismos são importantes, mas se a gente pudesse dizer assim, estamos totalmente prontos, a nossa regulação, em que estágio nós estamos, né? Estamos muito avançados, mas há desafios. Eu poderia citar o seguinte, muito negativo para o capital privado estrangeiro que você tenha, por exemplo, mudanças frequentes de orientação do governo, quando o governo começa a mudar muito as regras, isso causa uma instabilidade no investidor.
Então, a gente tem que ficar atento a isso. Também eu entendo que os nossos processos de licenciamento ainda são morosos. Quando a gente precisa tirar um licenciamento, eles não são nada automáticos. Processos de judicialização, quando temos conflito e precisamos dirimir algum passivo conflito na justiça, são processos que podem levar muitos anos. Isso certamente causa desconforto para o investidor. Saber que, se tiver um problema, vai levar muito tempo para resolver esse problema em fóruns jurídicos, né, na corte. E, por fim, eu quero também colocar um outro ponto que eu acho que traz desafio para o investidor, que é a nossa complexidade tributária. Então, o Brasil não é um país simples em termos tributários, e a gente hoje está vivendo uma reforma, uma discussão de reforma tributária que vai afetar todo, né? Não só as concessionárias, as rodovias, mas todo o país. Então, nesse sentido, a importância de uma regulação responsiva, você falou isso hoje pela manhã, Marco, uma regulação que responda rápido, que possa plugar o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos para restaurar o equilíbrio, né, nas nossas concessões de uma forma direta, rápida, transparente, bem regrada. Então, nós temos que buscar isso. Não podemos ter um problema de Covid e levarmos anos para conseguir consertar um contrato. Então, apesar das evoluções que a gente já vem percebendo dos contratos novos, entendo que ainda temos alguns desafios que a gente tem que superar para que a gente possa dizer que realmente o investidor hoje está plenamente confortável. Então, eu acho que o investidor está cada vez mais confortável, mas eu acho que a gente ainda tem elementos. E, quando eu falo investimento, pode ser também um investimento da empresa, um investimento autossustentável, onde você tem os leilões, que a iniciativa privada vai e adquira a concessão de uma rodovia, como investimentos que podem ser partilhados com o governo. Então, há muitos projetos que, pela sua estrutura, têm que ser partilhados com o governo, e você junta o capital privado com o capital estatal. Então, também para esses é importante esse avanço na regulação. Então, em todos os casos, eu entendo que isso é muito importante. Onde que eu penso assim que a gente pode se posicionar? Qual seria a nossa vantagem competitiva para o Brasil? É justamente a gente trabalhar nessa estabilidade regulatória, nessa segurança jurídica, para que isso possa ser a base para a atração de novos capitais. Enquanto a gente não se sentir confortável com as regras, que elas são aplicadas de uma forma assertiva, que elas realmente refletem aquilo que a gente entende como risco e que precisa ser dirimido, nós ainda teremos insegurança, o capital demora mais, ele vem pedindo retornos maiores. Então, Marco, eu entendo assim que evoluímos bastante, mas temos desafios. Apesar de agências fortes que temos hoje, você mencionou a NTT, que eu considero uma das melhores agências de fato do país, temos ainda desafios, temos que encará-los conjuntamente, porque eles são de todos nós. Então, não é só de uma concessionária individual, é setorial, é para o benefício de todos, é para o benefício do crescimento da infraestrutura e, portanto, do próprio crescimento econômico do país. Bem, a Jane dizia que, se não há estabilidade regulatória, o investidor vem e exige retornos maiores, o que é óbvio. Não há nada de desafiador em relação a isso. Mas, Jane, eu queria só acrescentar uma outra derivada dessa constatação, que para todos nós aqui, né, para todos nós aqui, ela é muito certa. O investidor também não vem. Não vem. Ele é afugentado. Não há retorno que pague a percepção de risco. E da sua fala, eu também quero chamar a nossa atenção para 3 pontos. Primeiro ponto, continuidade. Nós vamos passar por um período de transição. Talvez, no âmbito federal, nós já tenhamos um percolamento, nós já tenhamos uma consolidação da agenda de concessões. Talvez nós estejamos, no âmbito federal, havendo ou não havendo mudança de governo, a gente tenha uma sensação de continuidade da agenda. E há muitos projetos ainda a acontecer, isso inclusive vai ser tema do painel de amanhã. Essa não é a realidade infranacional. A gente ainda tem alguns movimentos e algumas manifestações, dentro da democracia, válidas por óbvio,
Mas a população precisa entender o custo disso, que ou vai decorrer do incremento do retorno ou do afugentamento de investimentos. E essa é uma realidade com a qual nós nos deparamos hoje. Já há esses movimentos que, na minha opinião, flertam com o populismo eleitoral. E quem vai pagar a conta é a população. É a população dessas regiões, é a população desses estados. Uma pena. Vão jogar fora uma janela de oportunidade. Também chamaria a atenção da sua fala, que trouxe de forma muito inteligente o apontamento desse risco, o licenciamento ambiental, que é tema de um dos painéis. A gente precisa dar conta disso. Nós não podemos perder a agenda do Brasil do futuro nos escaninhos dos órgãos de licenciamento, não só os órgãos de licenciamento ambiental, mas os demais órgãos que são chamados para as autorizações, para as manifestações formais. É claro que é necessário um convívio harmônico entre a proteção ambiental e o investimento, mas a gente tem provado reiteradamente de que isso é possível. Cuidado para que a burocracia não nos consuma e ela traga frustrações em relação a essa agenda vultosa. E para fechar, a reforma tributária, que também é painel aqui da Bienal. Reforma tributária, Jane, Guidotti, Cassaniga, todos aqui, é a crônica de uma morte anunciada. Por que crônica de uma morte anunciada? Porque nós sabemos, todos sabemos, que a reforma tributária trará impactos na alíquota efetiva percebida pelo setor de infraestrutura. Isso está dado, isso é certo, isso é inegável. E quem disse isso foi o legislador. A lei complementar que instituiu, que regulamentou a reforma tributária, já reconheceu na largada isso. E por que isso é importante, Jane? Porque nós precisamos ser responsivos. Se nós esperarmos 3, 4, 5 anos para trazer uma reforma, uma resposta para a reforma tributária, morreremos todos. Nós sabemos que o míssil vai cair, nós sabemos onde o míssil vai cair, nós sabemos o impacto da queda do míssil. Nós não podemos nos dar ao luxo de não fazer nada. Respostas regulatórias precisam ser construídas em relação a esse aspecto. Excelente a sua colocação em relação aos desafios, a gente precisa estar alerta sobre esse aspecto. E você citava a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que segue sendo a melhor agência reguladora do Brasil. E eu volto para você, Cassaniga. No nível infranacional, falava agora sobre a realidade infranacional e os riscos de descontinuidade, por exemplo, que nós podemos enfrentar. Mas quando a gente olha para a regulação infranacional, o que você acha que a gente podia dizer que valeria a pena observar, que valeria a pena importar, ou, né, sem nenhum constrangimento em relação a isso, que valeria a pena copiar do que existe hoje no nível federal, que existe hoje no sistema regulatório da NTT? Obrigado, Marco. Eu acho que tem pontos muito relevantes que valem a pena ser observados da experiência federal, por exemplo, e eu citaria aqui o advento do RCR, Regulação de Concessões de Rodovias, né? Que é muito importante para a padronização de normas, enfim, para a boa conduta da regulação, para a boa conduta da gestão dos contratos e dos projetos de concessão em cada um dos estados detentores de contratos de concessão. E eu diria que isso também tem que fazer parte, que eu citaria como um exemplo, da construção de uma agenda regulatória efetiva, porque um dos objetivos da regulação é dar previsibilidade aos contratos, previsibilidade à cadência das fases contratuais, previsibilidade da cadência de investimentos que esses contratos trazem. Então, eu reputo como muito importante também uma construção de agenda regulatória clara, com visibilidade, que se saiba exatamente quais são os pontos, eventualmente, de ratificação, de modificação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento que possam ser conduzidos. Eu considero que a experiência do RCR, a despeito da gente comentar aqui se ela foi plenamente bem-sucedida ou parcialmente bem-sucedida, mas ela trouxe um pouco esse recado, né, da construção de uma padronização, de uma previsibilidade mais assertiva para a gestão contratual. Eu considero isso bastante importante. Eu destacaria também
na regulação dos estados alguns exemplos. Nós, por exemplo, como EPR, habitamos o ambiente de regulação do Programa Mineiro de Concessões de Rodovias, e naquele programa, em algumas das nossas concessões, foi possível incorporar medidas bem modernas, como, por exemplo, a primeira experiência Free Flow no estado de Minas Gerais, a primeira experiência Free Flow no programa de concessões de rodovias em Minas Gerais. Isso aconteceu na construção, na aplicação, na definição de uma posição de praça de pedágio entre Ouro Fino e Monte Sião, e a adoção do sistema de livre passagem, do sistema Free Flow, foi uma solução também que foi na direção da licença social para operar. E foi muito bem sucedida, com regulador e concessionária construindo um projeto eficiente, um projeto completo, para poder oferecer para aqueles usuários e para aquela região uma modalidade de pagamento de trânsitos em pedágio bastante moderna e bastante adequada. Diga-se de passagem, por todo o esforço que foi feito, por todo o diálogo que foi feito, pelo debate sobre meios de pagamento, sobre comunicação, sobre informações, acabou sendo um dos projetos que largou com a menor inadimplência dos projetos de Free Flow no Brasil, né? Chegando a casa até menor de 3%, né? Que foi bastante importante. Mas esse é um destaque, uma inspiração que talvez aquele programa teve em relação às tendências de outros programas, do programa federal ou até do programa de São Paulo, em levar novas experiências para os usuários de rodovias. Eu destacaria também a capacidade que o programa teve de mudar pesagem de veículos comerciais para o sistema de HSUIN, também se atualizou naquele programa mineiro bastante rápido a mudança de praças de pesagem fixas ou móveis para a pesagem dinâmica, e isso vai gerar benefícios também para os usuários e para a sociedade de uma maneira importante. E, por último, destacar aqui no programa mineiro também, de certa forma, olhando para o interesse público, olhando para as necessidades dos usuários de uma determinada rodovia da BR-365, conseguiu-se substituir pagamento de outorga, que seria uma medida convencional prevista em contrato, por aceleração de investimentos naquela região. Então, antecipou-se duplicação de 26 quilômetros entre Uberlândia e Patrocínio e adicionou-se mais 10 quilômetros de duplicação com essa medida. E houve, por parte da regulação, uma agilidade, uma construção bastante eficiente para poder proporcionar esse benefício para os usuários. Eu exemplificaria, Marco, esses destaques que eu dei como uma percepção que nós temos que a troca de experiências, a troca de influências entre as entidades reguladoras faz muito sentido na realidade brasileira. Ora pode estar no programa estadual, ora pode estar no programa federal, disciplinas, inteligências, soluções para uma agenda regulatória efetiva e que gere para os regulados previsibilidade, que é um insumo importantíssimo para um período de relação que chega a 30 anos. Então, um período de longo prazo, portanto. Eu tenho uma explicação para a baixa inadimplência que a EPR tem no Free Flow em Minas Gerais. Os mineiros. Mas, afora parte isso, é importante trazer esses exemplos de implementação do Free Flow, da pesagem em movimento na realidade regulatória de Minas Gerais. Mostra um amadurecimento e mostra essa visão fronteiriça também, de trazer o novo, de testar, de viabilizar os sandbox regulatórios. E sobre o RCR, o que o RCR sinaliza? O RCR é o Regulamento das Concessões Rodoviárias. O RCR foi uma catedral regulatória construída pela NTT ao longo de mais de 5 anos. E que teve um ingrediente fundamental, que foi o diálogo com os regulados e com os usuários. Mas o RCR ele pode ser interpretado como uma recauchutagem, no bom sentido. A revisão regulatória mostra que mesmo as normas regulatórias elas precisam de uma revisão.
tal qual os contratos, você citava o exemplo de uma revisão contratual de cronogramas de investimento, antecipações, tal qual os contratos também são vivos e dinâmicos. Isso é uma boa ilustração de fato, Caçaniga, da força regulatória, e é muito bom ouvir que a gente já tem ressonâncias desse fenômeno no âmbito do Estado de Minas Gerais. Guidotti, a gente está cheio de projetos para entregar. O ministro Santoro falou num pipeline que vai transcender o ano de 2026. Isso nos anima, por óbvio. Quer dizer que em 2027, quer dizer que em 2028 a gente vai ter mais projetos, mais leilões. Mas a gente, ao mesmo tempo, está enchendo as caixas do SEI, dos sistemas, das agências reguladoras, de novos projetos, de novas autorizações. Existe um encargo que está incrementando. Diante desse volume, o que você enxerga como desafio da regulação? Se você fosse regulador, dado esse contexto, para onde é que você olharia para esses próximos, não 3 anos, mas para os 3, para os 5, para os 10, para os próximos 30 anos? Boa pergunta. Só complementando, nós temos, como Ecovias, também agimos bastante em São Paulo, a Artesp também tem sido uma ótima agência, tem feito melhorias, vou pegar o gancho do Free Flow. Em São Paulo teremos a primeira conversão, daqui a pouco, de um pedágio físico, de um contrato antiquíssimo, para o sistema Free Flow. O sistema Anchieta Migrantes passará a ter Free Flow, os maiores sistemas. E a agência encarou esse desafio, porque a matriz de risco muda, as formas encarou, e nós estamos chegando no finalmente. Ou seja, tem movimentos, compartilho com Caçaniga Minas Gerais, a NTT com certeza é a líder pelo tamanho, mas acho que concordo que as agências tendem a ir na mesma direção. Eu acho que o olhar tem que ser de longo prazo. Se existisse risco regulatório, minimamente, risco regulatório sério, direi, não a mudança da aliquota, não fiscal, um risco regulatório, seguramente os investidores não entrariam. Eu acho que porque a percepção na infraestrutura tem que ser de médio e longo prazo. Então acho que você mencionou corretamente, teve uma sorta de enxurrada de novos projetos, que também trouxe novos players, novos operadores, em um momento de mudança de tecnologia, de mudança de percepção do usuário, que torna-se sempre mais cliente, porque rapidamente aciona as redes sociais, de um aspecto social e político que vê nas rodovias grandes oportunidades de palanques de novas obras, mas também questões políticas que possam ser aproveitadas em curto e meio prazo. E só para ter ideia, que rodovias hoje é a maior operadora em quilômetros, mas representa aproximadamente 15% dos quilômetros concedidos. Tem ainda 85% em mãos de vários operadores. Então, acho que a visão tem que ser uma visão de consolidar realmente todos os avanços que têm sido feitos e olhar para uma constante padronização dos contratos, padronização dos níveis de serviços e um olhar de futuro. De novo, usuário, o ministro Santoro falava que o contrato de concessão não é um contrato que faz obra. A obra é uma parte. É o conceito de você disponibilizar um corredor para um usuário 24 horas por dia, de noite, com chuva, com trânsito, ou seja, garantir com segurança com retorno. Nossos contratos de concessão começam a pedagiar quase imediatamente, ou seja, o contribuinte já dá. E ter uma vida longa para devolver. Então, essa equação dos contratos tem que ser bem olhada. Então, o licenciamento ambiental tem que acontecer, senão você desequilibra, você cobra uma prestação e não devolve. Qualidade dos serviços, qualidades imediatas dos serviços. Exigir dos privados serviços que sejam percebidos e que entreguem segurança e eliminar, eventualmente, obrigações parâmetros, e isso tem sido feito, que desgastam, gastam, mas não devolvem. Ou seja, ir para uma consolidação, porque fazer frente a esse grande volume
de novos investimentos, novos concessionários, não é aumentando a fiscalização, aumentando a normatização. É realmente criar uma estrutura mais transparente, mais leve, mais aberta, mais digamos, imediata de fiscalização, de continuidade. É um desafio, não é simples. Mas acho que o olhar da agência tem que ser nesse sentido, médio, longo prazo, e absolutamente sair fora de qualquer tensão de curto prazo, política, de mudança de gestão. É evidente que as agências já são, mas elas têm que ser protegidas com qualquer tipo de ingerência política. Isso é dado e isso não se pode nem discutir isso. Mas acho que consolidar tudo o que foi feito, padronizar as visões, colaborar de forma muito aberta com as outras agências, criar um fórum de discussão, porque rodovias federais se ligam a rodovias estaduais constantemente, né? O usuário não pode perceber rupturas, disrupturas, não entender. Então, eu acho que consolidar o pouco da malha brasileira que foi privatizada, porque a malha brasileira é gigantesca. É um pouco que, na verdade, é enorme, mas o Brasil tem muito desafio para frente. Então, acho que consolidar tudo o que foi feito, todas as melhorias e exigir uma padronização contínua dos contratos, uma melhoria, sem cair nos sustos, você mencionou a reforma tributária. A gente tem que entender que a reforma tributária, aos olhos de um investidor de longo prazo, veio para melhorar o Brasil. Veio para redistribuir o imposto. Vamos partir desse pressuposto. No médio e longo prazo, isso vai voltar com mais demanda, mais tráfego, abriu a brecha do desequilíbrio contratual. Ok, vamos atacar o desequilíbrio contratual. É assim que tem que ser a gestão. A gestão, olhando, existem os contratos de concessões, por ser longos, ele oferece mecanismos amplos de reequilíbrio constante. Às vezes não vem imediatamente, mas vem. Quando vem reequilíbrio. Então, acho que essa que tem que ser a linha mestra. Consolidar, olhar no médio e longo prazo e ir na direção em conjunto com as tendências sociais que estão vindo. Mais segurança, especialmente mais segurança, eu insisto. Porque trafegar em rodovias pedagiadas significa trafegar em rodovias não só duplicadas, mas seguras, constantemente seguras, permanentemente seguras, na neblina, na chuva, nos ventos. Então, eu acho que isso é o desafio, devolver à sociedade realmente o preço que elas estão pagando. Acho que o caminho está aqui. Não tem, eu tendo a não ser nunca polêmico porque a infraestrutura é de longuíssimo prazo. Sempre vai passar por mudança de governo, por disrupturas. Sempre. Se o setor privado e o setor público trabalham no mesmo sentido, as coisas acontecem. Quando tem interesses divergentes, eu quero arrecadação agora e depois, aí as coisas começam a dar problemas. Então, acho que, por exemplo, um exemplo poderia ser as famosas otimizações de contrato, foram feitas as primeiras a 10 mãos. Foi o TCU com o Ministério que puxou politicamente, a agência intervindo. Acho que essa poderia ser também uma visão. Bom, acontecendo agora, vamos a fazer isto um procedimento meio que padrão que as próprias agências possam eventualmente liderar, instaurar e liderar. Só mudar as famosas reequilíbrios por força maior, preço. Sim, apanhamos um pouco, mas a metodologia foi consolidada, foi compartilhada. Vamos agora deixar isso como uma solução de prateleira. Está lá. Reformas fiscais. Esta reforma fiscal vai exigir, não a criatividade, mas uma visão dos contratos de forma totalmente nova, porque você vai ter crédito no teu OPEX, no teu CAPEX, na receita, ou seja, as agências passarão a interagir com os números, com o balanço dos privados de forma direta. Então, abre uma transparência que, a meu ver, cria uma oportunidade de alinhamento e não de desalinhamento. Então, acho que tem que ter essa visão de alinhamento de intentos, alinhamento e passar por cima dos altos e baixos, porque de novo, a infraestrutura em todo mundo, várias vezes deu errado.
muitas vezes deu certo, e às vezes que deu certo, cobriu com seus benefícios muito mais dos casos que deram errados. Mas se aprende também com o zero, e acho que acho que nós, como privados, temos que ter também esta visão. As agências têm que ser apoiadas. Em Minas Gerais, acho que foi feito um trabalho excepcional, nós, EPR, com a agência de Minas, para criar essa nova agência que saiu, está saindo muito bem. Acho que esse é o caminho, não tem muito segredo. Tendo a ser otimista, né? Mas convergência, alinhamento, padronização, resiliência regulatória institucional, né? Acho que são ingredientes importantes para olhar para a regulação do futuro e para olhar para os desafios regulatórios. Muito importante essas colocações, Guidotti. Mas, Jane, a força da regulação ela pode estar comprometida não só por esses rompantes de idas e vindas das vicissitudes da vida, mas pela autonomia dos reguladores. Todo mundo quer regulador forte. Ninguém tem dúvidas disso. Todo mundo quer regulador autônomo. Eu queria ouvir de você o quão preocupante é a questão da autonomia das agências reguladoras no Brasil. Não me refiro só à questão orçamentária, mas essas idas e vindas e algumas medidas legislativas de querer intervir, de querer supercontrolar as agências reguladoras. O que a gente deve pensar a esse respeito? Obrigada, Marco. Posso dizer para você que, na minha visão, isso é temerário, é muito temerário. Nós temos que ter agências fortes. Nós falamos aqui na NTT, mas também a Artesp, foi mencionado, a Artemig, outras regionais. Nós temos que ter, para impulsionar todas essas mudanças que nós falamos aqui, que é uma evolução e que vai continuar, como sustentar todo esse desenvolvimento sem termos agências fortes. E o que eu digo por agências fortes, né? Então, começando por essa questão orçamentária, que nos preocupa muito, porque você ter uma situação que você programa, planeja começar um ano com determinada dotação orçamentária e depois você ser retirado verba da agência no meio do caminho, significa que o seu planejamento foi todo por água abaixo. Como fica a agência quando você retira os recursos dessa forma? Como pode haver planejamento? Sem um bom planejamento, a gente não vai ter como as agências terem sucesso nos seus projetos. A gente sabe que hoje as agências contam muito com terceirizados, porque as equipes são curtas. Há muitas concessões, há muitos projetos, e as equipes são poucas. Então, eles contam com terceirizados. Quando perde recurso, os terceirizados vão embora, e a agência perde capacidade de dar conta de tudo que ela precisa no tempo e na hora, na eficiência, na assertividade que nós todos colocamos aqui, que é necessário para o capital vir, para que a gente tenha investimento, para que a gente tenha projetos. Então, é mais do que necessário que isso não aconteça, que a gente possa suportar as nossas agências para que elas mantenham e até ampliem a sua dotação orçamentária, porque o trabalho que elas exercem é fundamental. E mais, eu entendo que a qualidade dos colaboradores da agência é primorosa. Nós temos colaboradores de altíssimo nível que nos ajudam, que impulsionam, que resolvem problemas, que trazem ideias. Como você manter motivado esse grupo de pessoas? Como você vai manter treinada essas pessoas se você retira os recursos da agência e deixa a míngua para fazer o mínimo possível porque faltou dotação orçamentária? Nós temos que ter o melhor planejamento fiscal do país para que isso não ocorra, Marco. E mais, as agências têm que atuar de forma independente. Eu dou exemplo como se fosse Banco Central. As agências exercem uma função altamente técnica, como o Banco Central. Então, se todo mundo for palpitar na taxa de juros do Banco Central, para onde vai nosso país? Então, é claro que tem que ter uma conversa mais ampla. Hoje foi falado pela manhã, mexida de taxa de juros, conversa ampla com a sociedade, tem muito impacto, eu acredito nisso. Da mesma forma com as agências, são muito técnicas, o impacto é enorme, impacto no desenvolvimento do país, na atração de capital. Temos que ter
discussões amplas e temos que apoiar nossas agências, mas elas têm que ter sua independência para que, tecnicamente e de forma neutra, elas possam resolver as questões, elas possam seguir com o seu mandato da boa regulação. Então, eu acredito que hoje, nesse momento que a gente se encontra, é um momento de muita atenção e que nós, concessionárias, temos que nos unir para dar apoio às nossas agências, porque são agências fortes, independentes, que nos apoiam, que vão nos ajudar a trazer recurso e desenvolver o país. Então, é urgente que a gente apoie as agências. Temos 2 minutos e 50 para terminar, então eu vou dar de lambuja 1 minuto para cada um, para considerações finais, e vou ficar devendo alguns segundos para a banca. Cassanigão, 1 minuto. Marco, muito obrigado. Tentando usar da melhor forma possível esse 1 minuto, eu destacaria aqui desse nosso painel que os programas de concessão têm que ser viabilizadores de investimentos. E daí a importância da boa regulação, da continuidade de uma regulação tempestiva, uma regulação também que zela pela sustentabilidade dos projetos de concessão. E eu adicionaria a sustentabilidade econômica dos projetos de concessão, porque é isso que viabiliza investimentos nas rodovias, modernização das rodovias, que é um anseio da sociedade bastante importante. E eu adicionaria também esse papel de que a regulação também fomente temas como o que nós tratamos hoje de manhã aqui, como a coalizão pela segurança viária. Além de viabilizar investimentos, nós, de certa forma, reguladores e regulados precisam trabalhar juntos para levar comportamento seguro nas rodovias, para além de todas as medidas que são feitas de proteção e de segurança passiva através de investimentos ou de medidas de conservação nas rodovias. Mas é preciso agora levar esse debate para legislativo, para poderes executivos do Estado e da União, para que a gente dê efetivamente uma mudança, um salto de patamar de comportamento seguro nas rodovias brasileiras. Muito obrigado, Marco, mais uma vez, pela oportunidade de participar desse painel e ressaltar também aqui a importância desse evento da Bienal, uma Bienal que comemora 30 anos de um setor bastante consistente, um setor que tem efetivamente contribuído para a melhoria da infraestrutura rodoviária brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Cassaniga. Guidotti, 1 minuto. Obrigado. Aqui, embora nós três sejamos muito jovens, somos veteranos do setor. Esse setor de concessões de rodovias, que realmente melhorou muito. Vamos ser, e melhorou muito porque as agências melhoraram muito, porque as agências conseguiram ter o espaço porque o setor privado soube entender em um determinado momento qual era a visão. Tem muitos desafios, mas esta convergência precisa continuar, porque estamos realmente, você vê a quantidade de parceiros que querem estar, ou seja, é o setor que realmente entrou no caminho certo. Não podemos baixar a guarda. Falamos 16 concessões, mais 25 players, não podemos baixar a guarda. Temos que realmente continuar com esses debates. O que ela falou sobre as agências, de novo, temerário, bom, eu uso a palavra temerário, eu fico por aí, mas realmente não podemos dar um passo atrás, né? Então, isso é a minha mensagem. Os passos têm que ir à frente. Acho que a coalição para a segurança chegou e para não parar nunca mais e obter os resultados. Esta direção, porque nós vimos, eu pessoalmente, Cassaniga, de tudo que o setor passou e como soube se reinventar e sempre se recolocar nos trilhos certos. Então, acho que esta é a mensagem que dou e a mensagem de otimismo. Muito obrigado, Guidotti. Jane? Obrigada, Marco, meus colegas aqui de painel. Foi um prazer estar compartilhando com vocês os temas da infraestrutura. E eu queria, na verdade, me referir ao início da nossa Bienal e utilizar um slide do Marco que me tocou bastante, que foi o slide que ele comentou o alinhamento astrológico do momento atual da regulação. Então, eu concordo com você, Marco, plenamente, que nós nunca tivemos um momento tão profícuo, tão robusto, onde os astros se alinharam, onde a ANTT, onde TCU,
onde o Ministério, as concessionárias estão alinhadas, onde estamos fazendo repactuações transformacionais. Quero citar o caso da Fluminense, que foi uma das primeiras e que já está dando resultados maravilhosos, já estamos entregando obras, já está dando certo, trazendo muito investimento por uma região que a gente sabe, Rio de Janeiro, que há muito tempo não tinha nada. Então, esses astros se alinhando, as lições aprendidas do passado, e esses astros se alinhando são importantíssimos. E aí eu queria mencionar, finalmente, as palavras de Peter Drucker, que diz o seguinte: a melhor maneira da gente prever o futuro é criá-lo. Que a Bienal possa ser essa plataforma de criação para que a gente tenha um futuro melhor da infraestrutura, com mais investimentos, com mais capital, tanto nacional como estrangeiro, e que a gente possa crescer juntos o país. Obrigada, Marco. Senhoras e senhores, é isso o que faz o nosso setor o que é. Muito obrigado.